1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 17. Todos já acharam? Vamos ler com a guia do seu Santo e Bom Espírito. A ceia deve expressar amor cristão. Apesar de tudo, não vos elogiarei quanto à instrução que passo a vos dar agora, porquanto as vossas reuniões produzem mal e não bem. Em primeiro lugar, porque ouço dizer que há divisões entre vós, quando vos reunis como igreja, e até certo ponto acredito que isso esteja ocorrendo. Todavia se faz necessário que haja divergências entre vós, para que os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Pois quando vos reuni como igreja, não é para comer a ceia do Senhor, porque quando comeis, cada um toma antes a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. E dessa maneira, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que não tendes casas onde podeis comer e beber? Ou de fato desprezais a igreja de Deus, humilhando os que nada possuem? Que vos direi? Acaso vos elogiarei por isso? Certamente que não vos elogio por essas atitudes. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e logo após haver dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor, até que ele venha. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe com sua própria condenação. Por essa razão há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. Contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos, a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Portanto, meus caros irmãos, quando vos reunirdes para comer a ceia, aguardai uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa, para que quando vos reunirdes, isso não seja para a vossa própria condenação. Quanto às demais orientações, pessoalmente vos instruirei, assim que puder visitar-vos. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa passagem aqui, a gente tem o apóstolo Paulo, enviando uma carta para os coríntios, para a igreja dos coríntios. E foi o apóstolo Paulo que fundou essa igreja, irmãos? E estava acontecendo alguns problemas nessa igreja, E o apóstolo Paulo vai começar dizendo que quando ele se reúne, as vossas reuniões produzem o mal e não bem, O apóstolo Paulo vai dizer: quando vocês se reúnem para pior e não para melhor. Isso é uma coisa terrível, irmãos, que pode acontecer com uma igreja. Glória a Deus, Senhor. Que é quando ela se reúne para pior e não para melhor. Quantas pessoas, irmãos, estão dizendo que não congregam dentro das igrejas, porque quando os crentes se reúnem, eles se reúnem para pior e não para melhor. Quantas pessoas não congregam porque dizem: não, porque quando eu vou lá na igreja eu vejo tanta coisa errada, eu vejo tanta injustiça, eu vejo tanta gente indo lá com um propósito errado, fazendo coisas erradas, eu prefiro não ir porque eu me sinto mais errando indo do que ficando em casa. Quantas pessoas enxergam que quando as igrejas se reúnem, elas se reúnem para pior e não para melhor?
Né, irmãos, e qual que é a solução? A solução é os crentes não se reunirem mais. Né, o apóstolo Paulo está ensinando aqui para os coríntios que era melhor eles ficarem sozinhos do que se reunirem para pior. Né, irmãos, é lógico que não. Que a igreja, a gente não é igreja sozinho. É preciso que nós venhamos a estar juntos com os outros irmãos que caminham com Deus. Né, todos nós juntos, a igreja é como um corpo. Né? Um corpo tem vários membros e cada um de nós somos diferentes, e todos nós juntos nós podemos conhecer a Deus de uma maneira melhor. Então a solução, irmãos, não é os crentes virarem um desigrejado. A solução, irmãos, não é a gente olhar os erros da igreja, né, e simplesmente a gente não congregar mais. O apóstolo Paulo está ensinando que a solução é dos crentes se arrependerem e voltarem para o verdadeiro caminho, voltarem para o verdadeiro propósito, voltarem para a verdadeira direção. Né, irmão? Se a igreja está corrompida, se não há como transformar a igreja e mudar a igreja inteira, sabe, irmão, junte um grupo dos irmãos e vão cultuar a Deus de maneira independente. Né, irmãos? Mas os crentes não, eles ficam presos a uma placa, ficam presos a um CNPJ, e eles não congregam lá porque estão vendo um monte de coisa errada, mas também não se movimentam para fazer nada, não se movimentam para se reunir, para caminhar com Deus do jeito, não, só ficam criticando. Só criticar não resolve, irmãos. É preciso que nós venhamos a nos colocar a caminho, venhamos a nos reunir, venhamos a corrigir os problemas, irmãos, para que possamos cultuar a Deus da maneira correta, para que venhamos a nos reunir, e que quando a gente venha se reunir, que a gente se reúna para melhor e não para pior. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos, e o apóstolo Paulo vai falar sobre os coríntios, eles se reuniam para pior e não para pior, não para melhor. E o apóstolo Paulo vai dizer, né, porque ouço dizer que há divisões entre vós, quando vos reuni como igreja. Né? O apóstolo Paulo vai dizer, irmãos, que quando os coríntios se reuniam, aquilo que ficava evidente entre eles eram as diferenças. Você olhava para a igreja e você via diferenças, você via os mais ricos, você via os mais pobres, você viu aqueles que tinham mais status, aqueles que tinham menos status. A única coisa que você enxergava quando você olhava a igreja eram as divisões. Quando a gente olha para uma igreja, irmãos, o que a gente deveria enxergar e a gente deveria olhar são aquilo que os crentes têm em comum. Glória a Deus. Né? São pessoas totalmente diferentes, né, irmãos? Em condições financeiras muitas vezes diferentes, né? Uma mais culta que a outra, mas nós deveríamos enxergar todas elas ligadas pelo mesmo propósito, Jesus Cristo. Né, irmãos? Deveríamos enxergar elas, né, irmãos, caminhando na mesma direção através de Jesus Cristo. Glória a Deus, Senhor. E quando a gente olha para as igrejas hoje, o que a gente enxerga é a mesma coisa que o apóstolo Paulo está enxergando nas igrejas dos Coríntios. Você enxerga as diferenças. Né, irmãos? Você enxerga o grupinho dos jovens, você enxerga o grupinho dos irmãos mais velhos, você enxerga o grupinho do ministério que não se junta com ninguém, o grupo dos mais ricos, né, o grupo dos que se vestem melhor, né, os pobres de um lado. Sabe, irmãos, quando você olha para a grande parte das igrejas, o que você vê são as diferenças. Você não vê os crentes todos juntos, unidos pelo mesmo propósito, pela mesma causa, que é Jesus Cristo. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? E isso é um problema dentro das igrejas. Né, irmãos? Não estarmos ligados por meio de Jesus Cristo é um grande problema dentro das igrejas, irmãos, porque mostra o quanto a igreja está perdida. Glória a Deus, o quanto a igreja está longe dos caminhos, o quanto a igreja está longe dos propósitos de Deus. Quando eles se reúnem para pior. Quando você olha para eles, a única coisa que você vê, sabe, é a diferença. Glória a Deus. Né, irmãos? E quando você ainda consegue encontrar uma igreja onde todo mundo parece estar ligado, na verdade, irmãos, eles não estão ligados por Jesus Cristo, eles estão ligados pela placa da igreja, eles estão ligados pelo CNPJ, né, irmãos? Estão ligados pela marca, porque quando eles encontram outros cristãos que não são da mesma igreja que eles, sabe, irmãos, eles não consideram tais pessoas como irmãos.
Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Então, mesmo quando parece que a igreja está ligada, mesmo quando você não enxerga os grupinhos dentro da igreja, sabe, irmãos, eles não têm comunhão com outras pessoas que caminham com Deus, que servem a Deus, que também falam sobre Jesus Cristo. E isso é um grande problema dentro das igrejas, irmãos. Glória a Deus, Senhor. Né? Porque estarmos ligados em Jesus Cristo, irmãos, não é preciso de uma placa, de um CNPJ para estarmos ligados com Jesus Cristo. Glória a Deus, Senhor. E muitas vezes, quando um cristão está falando com outro cristão, sabe, a única coisa que ele sabe falar é sobre a igreja. Como é que funciona a igreja, né? Como é que os irmãos se vestem na igreja, e como é que funciona a liturgia do culto, e que a igreja é a igreja boa, e que a igreja é a igreja certa, e que a igreja é maravilhosa. Não, Jesus Cristo não é maravilhoso, né? Jesus Cristo não vai falar nada de Jesus Cristo. Só sabe falar sobre a igreja, como é que funciona a igreja, como é que funciona a liturgia do culto. Sabe, irmãos, isso é um problema, irmãos. Porque isso mostra como os cristãos estão desligados de Jesus Cristo, estão desligados da verdade, estão desligados do verdadeiro caminho, do verdadeiro propósito, né, irmãos? E essa igreja aqui, quando você olhava para ela, o que você via, né, irmãos, era a divisão, né? E o apóstolo Paulo ainda vai dizer, todavia se faz necessário que haja divergência entre vós, para que os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. O apóstolo Paulo vai dizer, sabe, essas divisões que acontecem dentro das igrejas, sabe, por um certo aspecto, elas são até bom, né? Porque mediante aos erros, mediante aos enganos, os sinceros devem se manifestar. Glória a Deus, Senhor. Aqueles que verdadeiramente estão comprometidos com a verdade, eles devem se manifestar mediante o erro, devem se manifestar mediante o engano, Glória a Deus. devem se manifestar mediante a injustiça. Então é bom, irmãos, para que os sinceros se manifestem. Glória a Deus, Senhor. Quantos crentes hoje, irmãos, se manifestam contra as injustiças? Santo Senhor. Quantos crentes hoje, irmãos, estão vendo os erros, estão vendo os enganos, estão vendo as mentiras, né, irmãos? E quantos deles se calam e não falam nada? Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Os sinceros deveriam se manifestar. Isso aí está errado. Isso que é com isso que o ministério está. Isso aí não está certo, não. Essa deturpação da palavra de Deus, isso aí não está correto, não. Essa atitude que a igreja está tomando, isso não está certo, não. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Mas os crentes se calam. Por que os crentes hoje se calam, irmãos? Porque eles estão mais preocupados com a sua reputação do que com a verdade da palavra de Deus. Glória a Deus. Eles têm mais comprometimento com o seu cargo do que comprometimento com Jesus Cristo. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Tem mais comprometimento com o seu ego, com o seu eu, né, irmãos, do que com a verdade da palavra de Deus. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Os sinceros, eles se manifestam, irmãos. Os sinceros, eles se levantam contra os erros, eles se levantam contra a mentira, eles se levantam contra as injustiças. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Por isso que é um grande problema quando a gente tem igreja lá, o pregador deturpando tudo, um monte de coisa acontecendo, de errado dentro da igreja, sabe, mas ninguém fala nada. Não, mas por que ninguém fala nada? Porque não existe uma verdadeira sinceridade em se caminhar com Deus. Glória a Deus, Senhor. Não existe um verdadeiro comprometimento com Deus. E o apóstolo Paulo está dizendo, sabe, é bom que aconteçam essas coisas aí, para a gente ver quem é que vai se levantar contra os erros. Glória a Deus, Senhor. Quem é que vai se levantar contra as injustiças. Quem é que vai se levantar contra o engano. Glória Né, a Deus, irmãos? Senhor. Pois quando vos reunis como igreja, não é para comer a ceia do Senhor. Olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer. Sabe, isso que está acontecendo na ceia aí, de um passar fome e o outro se embriagar, de um comer a ceia sozinho, sabe, isso daí não é a ceia do Senhor, não. Glória a Deus. Isso aí é a desculpa, a ceia do Senhor é a desculpa para vocês fazerem um banquete. Né? Vocês querem fazer uma festa, vocês querem fazer um banquete, vocês querem comer, vocês querem se embriagar, vocês querem fazer da igreja um verdadeiro clube, um verdadeiro parque de diversão, sabe? Mas a desculpa é de que tem que tomar ceia do Senhor. Né? A desculpa não é porque que vocês vão se reunir aí para fazer esse comes e bebes. Não, porque a gente tem que se lembrar daquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Jesus Cristo nos ensinou, né, que a gente tem que fazer, comer o pão, beber o vinho, para nos lembrar daquilo que... Essa é a desculpa.
Essa é a desculpa, mas o propósito é você se embriagar. O propósito é fazer um grande banquete. O propósito é vocês se divertirem. Esse que é o propósito. Isso daí não é a ceia do Senhor, é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Glória a Deus. Sabe, irmãos, quantos crentes hoje deveriam ouvir esse tipo de coisa? Quantos crentes deveriam ouvir, sabe? As pessoas dizem que estão indo na igreja para buscar Deus. Não, precisa buscar Deus, precisa caminhar com Deus, e tem que cuidar da alma também, porque Deus é importante, caminhar com Deus. Mas o propósito não é buscar Deus, não. O propósito é fazer amigos. O propósito é que ele não tem nada para fazer em casa, então ele vem passar o tempo dentro da igreja. O propósito de muitas pessoas é desfilar roupa nova, irmãos? É ser ovacionado, é ganhar status, é ganhar reconhecimento. Muitos crentes deveriam ouvir esse tipo de coisa que deveriam ouvir. Você dá desculpa de que vai para a igreja para cultuar Deus. Dá desculpa de que vai para a igreja porque Deus precisa ser louvado, Deus precisa ser honrado, Deus precisa ser glorificado. E tem todo um discurso bonito, mas na realidade, quando você está lá, não é isso que acontece não. Quando você está lá, você vai buscar um monte de coisa, mas cultuar Deus que é bom, você não cultua. Glória a Deus, Senhor. Irmãos, quantos crentes estão dentro da igreja, irmãos, com um propósito errado? Quantos crentes estão dentro da igreja que querem vender um produto? Irmão? Estão lá vendendo colchão, vendendo travesseiro, vendendo panela, e ele está lá na igreja só por causa disso. Para vender roupa, sabe? Porque na igreja se conhece bastante pessoas, Então, como você conhece bastante pessoas, dá para você fazer bastante vendas. Então, esse é o propósito de muitas pessoas congregarem. Sabe, o propósito de muitos pregadores pregarem a palavra de Deus, sabe, irmãos, é conseguir um status, conseguir um reconhecimento. Sabe, irmãos, ele não está lá para cultuar Deus, ele não está lá para pregar o evangelho. Sabe, irmãos, ele só está lá para ser reconhecido, irmãos, para ser ovacionado, para ter todo um status, todo um prestígio, irmãos? Tem um monte de gente que está dentro da igreja só por causa das amizades. Sabe quantas pessoas estão dentro da igreja com um propósito errado? Sabe o que virou a Santa Ceia dentro das igrejas? A Santa Ceia dentro das igrejas virou apenas um dia onde você vai desfilar roupa nova. Tem que comprar roupa nova, porque se não comprar roupa nova não pode tomar ceia. E no dia de Santa Ceia parece mais um desfile de moda, para ver quem está com a roupa mais bonita, irmãos? Quem está com o terno mais bonito. E o apóstolo Paulo está dizendo, sabe, vocês estão dando a desculpa de que estão vindo para tomar ceia do Senhor. Vocês estão dando a desculpa porque precisam se lembrar daquilo que Jesus Cristo fez. Mas isso aí não é a ceia do Senhor, não. Isso aí são vocês desfilando roupa. Isso aí são vocês buscando status. Isso aí são coisas totalmente diferentes daquilo que vocês dizem que estão fazendo. Glória a Deus, Senhor. E isso é o que acontece, irmãos. E o apóstolo Paulo continua, vai dizer, porque quando comeis, cada um toma antes a sua própria ceia sem esperar pelos outros. E dessa maneira, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. O apóstolo Paulo está dizendo, a Santa Ceia já perdeu o propósito faz tempo. A Santa Ceia já não é mais se lembrar daquilo que Jesus Cristo fez. A Santa Ceia agora virou um grande banquete. E nesse grande banquete, os mais pobres ainda passam fome, porque eles não têm dinheiro, para comprar comida. E o que acontece? Os mais ricos, eles não apenas comem, eles se embriagam, eles chegam a ficar bêbados na Santa Ceia, tomando vinho. Irmãos? Muitas pessoas ainda insistem em dizer que o vinho na Santa Ceia da Bíblia não é vinho alcoólico. Irmãos? Como que não? Lógico que era vinho alcoólico, irmãos. Os coríntios estão bêbados aqui tomando a Santa Ceia. Irmãos? O propósito, quando a igreja foge do verdadeiro propósito, irmãos, até a Santa Ceia é deturpado. Santo Senhor. Quando a igreja não está mais nos caminhos de Deus, no propósito correto, na direção correta, sabe, você pode esperar qualquer coisa. Você pode esperar qualquer injustiça, qualquer atrocidade. Irmãos, quantas pessoas vão relatar coisas absurdas que aconteceram dentro das suas denominações, dentro das suas igrejas? Por quê? Porque quando se sai fora do propósito, irmãos, até as pessoas podem até se embriagar na Santa Ceia, como está acontecendo aqui. Santo Senhor. Por isso, irmãos, que é preciso que nós venhamos a nos lembrar daquilo que Jesus Cristo fez. Paulo vai dizer, será que não tendes casa, onde podeis comer e beber? Ou de fato desprezais a igreja de Deus?
O apóstolo Paulo vai dizer, sabe, você vem para a igreja com os propósitos errados, será que você não pode buscar os seus propósitos em outro lugar? Né? Se você quer fazer amizade, não seria melhor você ir num clube? Né? Se você quer desfilar roupa, não era melhor você ir para outro lugar? Né? Será que não há outro lugar? Se você quer comer um grande banquete, né? Será que não era melhor você comer em casa? Né? Então muitas das coisas que as pessoas estão fazendo dentro da igreja, sabe, irmãos, elas podem fazer nas casas delas. Né, irmãos? Podem fazer nas casas, o apóstolo Paulo está dizendo, como na casa de vocês. Né? Mas quando vocês vierem para a igreja, quando vocês se reunirem como igreja, se reúnam com o propósito correto. Glória a Deus, Senhor. Né? Se reúnem com a mente de alguém que realmente está comprometido em honrar a Deus e glorificar a Deus. Glória a Deus, Senhor. E o apóstolo Paulo vai dizer, pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou, este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Né? Paulo vai dizer, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O apóstolo Paulo está falando, sabe, o que eu recebi de Deus foi aquilo que eu ensinei para vocês. Por que vocês estão fazendo tudo errado? Por que vocês estão deturpando todas as coisas? Glória a Deus, Senhor. Sabe, eu ensinei para vocês do jeito que eu recebi. Eu não passei para vocês desse jeito, não foi isso que eu ensinei para vocês. Glória a Deus. Sabe, eu ensinei para vocês do jeito que eu recebi. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos, quantas igrejas, irmãos, elas estão corrompidas, não é porque o pregador ensinou errado, não. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos, é porque o ser humano fora do caminho tende a deturpar tudo. Glória a Deus, Senhor. Essa igreja aqui foi fundada pelo apóstolo Paulo. Quem que poderia dizer, irmãos, que quem ensinou a igreja não era muito bom? Glória a Deus. Acho que esse irmão aqui não era muito bom, por isso que a igreja está toda assim, os irmãos estão se embriagando na Santa Ceia. Essa igreja aqui não era muito boa, esse pregador aqui não pregava muito bem, não sabia exortar a igreja, não sabia repreender a igreja, por isso que a igreja está toda torta assim, os irmãos estão se embriagando na ceia, está vendo divisão dentro. Não, irmão, muitas vezes muitos pregadores estão ensinando de maneira correta. Glória a Deus, Senhor. Mas você olha para a igreja, irmão, você vê um monte de coisa errada, sabe, não é falta de repreender, irmãos. Não é falta de exortar, não era falta de repreender, não era falta de exortar. Tanto é que o apóstolo Paulo está repreendendo, está exortando agora. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Mas aqueles que insistem em sair fora do propósito de Deus, sabe, não importa o quanto você os exorte. Sabe, irmãos, eles vão sair fora do propósito de Deus. Glória a Deus. Muitas pessoas vão olhar para esse tipo de coisa, para esse tipo de pregação aqui, para esse tipo de repreensão do apóstolo Paulo, e vai dizer, mas cadê o amor? Cadê o amor? A gente está congregando, a gente vem buscar a Deus aqui com maior alegria, com maior sinceridade, e fica brigando com a gente. Gente aqui comendo aqui, maior alegria, e o apóstolo Paulo falando que a gente está fora do propósito. Mas cadê o amor? Cadê o amor? Né, irmãos? E por que o apóstolo Paulo está repreendendo? Porque fora do propósito, a única coisa que a gente vai alcançar é a perdição. Glória a Deus. Fora do propósito, a única coisa que a gente vai alcançar é a morte. Não importa, irmãos, o quanto as pessoas estejam felizes. Glória a Deus. Não importa, irmãos, o quanto eles estavam lá comendo, se divertindo, irmãos, e se embriagando, e todo mundo estava unido por meio dessas coisas. Sabe, não importa, todos eles nessa condição e deturpando, não tendo a verdadeira direção daquilo que Jesus Cristo fez, sabe, irmãos, eles iam parar no inferno. Glória a Deus. Por isso que o apóstolo Paulo está vindo e está exortando eles, né? E o apóstolo Paulo vai dizer, portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Né, irmãos? Então, quando a igreja foge do propósito, quando a igreja foge da direção, quando a igreja está caminhando com Deus por propósitos diferentes daquilo que deveria ser, sabe, irmãos, o que acontece é que ele vai ser culpado.
Né, irmãos? Porque ele não está reconhecendo aquilo que Jesus Cristo fez. Quando a igreja se reúne, ela se reúne centrada em Jesus Cristo, irmãos. Glória a Deus, Senhor. Unida por meio de Jesus Cristo, lembrando daquilo que ele fez, daquilo que ele é, daquilo que ele representa como nosso Salvador. E quando a igreja se reúne com um propósito diferente, sabe, a única coisa que você tem são pessoas sendo condenadas pelo sangue e pelo corpo de Jesus Cristo. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? É isso que acontece. E ele vai dizer: por essa razão há entre vós muitos fracos e doentes e vários que já dormem. Aqui no versículo 30, Paulo vai dizer, por isso que tem tanta gente fraca dentro da igreja. Né, irmãos? Quantos crentes que qualquer provinha já está caindo, qualquer provinha já está entrando em depressão. Né, irmãos? Qualquer provinha já não quer congregar mais, e já desanima, não suporta nada. Tudo tem que estar dando certo do jeito que ele acha que tem que dar. Se as coisas não estiverem dando certo do jeito que ele acha que tem que dar, sabe, irmãos, ele já está desabando já. Sabe, irmão, já está perecendo. Por quê? Por que tem muitos fracos dentro da igreja? Porque não estão dentro do verdadeiro propósito. Sabe, irmãos, não estão na verdadeira direção. Não estão congregando, irmãos, com o propósito correto, que deveria ser congregar para que Deus seja honrado, né, irmão? Centrado em Jesus Cristo. Glória a Deus, Senhor. Por isso que tem tantas pessoas doentes, anêmicas, que não suportam nada. Glória a Deus. Né, irmãos? E nem elas mesmas entendem por que mediante as adversidades, elas estão caindo. Santo. Né, irmãos? Nem elas mesmas entendem, porque elas falam, não, mas eu estou congregando, eu não perco um culto. Está congregando, mas está congregando com qual propósito? Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, quantas vezes, irmãos, a gente não pregava aqui e o cidadão passava a palavra inteira dormindo? Santo, Senhor. Não, por que adianta congregar com um propósito errado? Glória a Deus, Senhor. Não, irmãos, como que alguém vai suportar a dificuldade, vai suportar a luta, vai vencer as dificuldades desse mundo, as investidas do diabo, se ele vem na igreja para dormir? Santo, Senhor. Né, irmãos? Aí ele fala, não, mas eu estou congregando, estou me esforçando, não perco um culto. Não basta apenas a gente congregar, não basta apenas a gente tomar a ceia. Irmãos, é preciso ter o propósito correto. Glória a Deus, Senhor. Quando não há o propósito correto, é apenas obediência pecaminosa. Né, irmãos? As pessoas conseguem pecar congregando, porque congregam com um propósito errado. Né, irmãos? Congregam por outras coisas que não é glorificar a Jesus Cristo, honrar a Jesus Cristo. Né, irmãos? E é isso que está acontecendo com essa igreja aqui. Né? E o apóstolo Paulo, ele vai continuar, né, irmãos? E ele vai dizer, no entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos, a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Irmãos, quando a palavra de Deus nos corrige, nos desperta para a verdade, irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo, isso que eu estou falando para vocês não é para desanimar vocês não. Glória a Deus. Não é para vocês dizer assim, quer saber de uma coisa, eu vou congregar mais não, porque eu já não tenho mais alegria. Não, isso daí é o Senhor corrigindo vocês para que vocês não sejam condenados com o mundo. Glória a Deus. Para que vocês não venham se perder com o mundo, sabe? É o Senhor salvando vocês, é o Senhor corrigindo vocês. Glória a Deus, Senhor. Mas quantas vezes a gente vê pais que dizem que amam os seus filhos e não estão nem aí para seus filhos, nem o filho está lá falando palavrão, o filho está lá destruindo tudo, o filho não, eu amo meu filho, sabe, não é capaz de corrigir uma vez o filho, sabe, irmãos, não existe esse tipo de amor na palavra de Deus, irmão. Glória a Deus. Na palavra de Deus, não espere você andar tudo torto, não espere a gente fazer todas as coisas erradas, a gente honrar a Deus, e não espere a palavra de Deus dizer, meu filho, Deus te ama, Deus está contente com você. O importante é que você está congregando aqui, está tudo bem. Não, irmãos. Se nós estamos fora do caminho de Deus, fora dos propósitos de Deus, irmãos, devemos nos alegrar quando a palavra de Deus vem e ela nos exorta. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? E ainda que nós não estejamos fora do propósito de Deus, quando nós lemos passagens como essa, irmãos, nós somos fortalecidos ainda mais. Glória a Deus. Porque você não precisa sair fora para ser corrigido.
Glória a Deus. Não, irmão, muitas vezes as pessoas acham que só precisa ouvir pregação de correção quando tá tudo torto, né? Quando já está lá no fundo do poço, lá aí que ele acha que precisa ouvir alguma coisa. Não, mas a palavra de exortação, irmãos, é para quando nós estamos firmes também. Né, irmãos? Para que nós possamos dizer, é verdade, eu preciso continuar firme, eu preciso buscar Deus, e realmente irmãos, é para que nós venhamos a nos fortalecer cada dia mais. Glória a Deus. Então não é porque, se a palavra de Deus está corrigindo, quer dizer que tem alguém que está tudo torto. Não, às vezes não significa que tem alguém que está tudo torto. Muitas vezes nós estamos no propósito. E é para nos fortalecer ainda mais. Né, irmãos? Principalmente na Santa Ceia. Né, irmãos? É o Espírito Santo confirmando dentro do nosso coração. Permaneça firme. Continue no verdadeiro propósito. Continue na verdadeira direção. Nunca pense em ir para a igreja com um propósito diferente que não seja para glorificar a Jesus Cristo. Então, não desanima, não. Sabemos, é o Espírito Santo confirmando essas coisas dentro do nosso coração. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? E o apóstolo Paulo está corrigindo essa igreja. Né, irmãos? E nessa noite, irmãos, essa palavra aqui, ela também nos corrige, ainda que nós não estejamos muitas vezes nessa condição aqui, mas nos corrige e nos fortalece. Né, irmãos? Que nós possamos buscar a Deus com um propósito correto nessa terra, irmãos. E nós possamos tomar a ceia, irmãos, como o apóstolo Paulo vai dizer aqui, julgando a nós mesmos. Sabe, eu preciso me lembrar, estou tomando e comendo esse pão aqui, estou tomando esse vinho aqui, eu preciso me lembrar daquilo que Jesus Cristo fez, sabe, quando eu estava perdido, o quanto eu não podia fazer nada por mim mesmo, mas Ele me resgatou, né? Lembrar, Ele é o meu Salvador, Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória, né, irmãos? Que nós possamos nos lembrar e que essa possa ser a nossa vida cristã, não apenas hoje, irmãos, mas todo culto. Todo culto somos nós nos lembrando do porquê que nós estamos aqui, né, irmãos? Porque Ele nos salvou. Essa palavra Deus seja louvado.